O que significa ser um discípulo? Significa ser aprendiz de alguém, ter sua vida sendo formada sob a influência de um mestre. Sendo assim, toda pessoa, consciente disso ou não, é um discípulo, está sendo formado por alguém. Na verdade, são muitos fatores diferentes que contribuem na nossa formação. Mas, se formos discípulos de Jesus, então todos esses fatores estarão submetidos a Ele. Você entendeu? A questão não é se você é ou não discípulo, mas quem é que está te formando? A cultura ao nosso redor ou a cultura do reino que Jesus representa? Como responder a isso? Não é complicado, basta olharmos que tipo de pessoa estamos nos tornando. Somos mais parecidos com Jesus? Para irmos de discípulos da cultura para discípulos do reino, é preciso que não tomemos a forma da cultura que nos cerca. Precisamos ser inconformados. Se você não tomou o café que está ali fora hoje, eu quero dizer para você que você perdeu, ok? Porque hoje nós tivemos um café gourmet preparado, tá certo? Pelo nosso irmão Juninho. Olha que coisa maravilhosa. E como não poderia deixar de ser, eu estou com ele aqui, né? Porque não dá para desperdiçar. Se você não experimentou, não pode sair agora para pegar, não. Fica aí. Você vai pegar agora só depois. Acabou? Também? Não me surpreende. Não me surpreende. Então, ó, você perdeu. E outra, hein? Tinha bolo de maracujá, tá? Tinha bolo de maracujá também. Ô, coisa boa. Muito bem. Quem tem formado você? Quem tem nos formado? Em outras palavras, quem tem ditado a forma que nós lidamos com as pessoas, que nós lidamos com o tempo, que nós lidamos com a nossa sexualidade, que nós lidamos com a nossa família, que nós lidamos com o nosso trabalho, que nós lidamos com o nosso casamento, com os bens materiais que nós temos, que nós possuímos, como lidamos com o nosso dinheiro, como lidamos com o nosso lazer, e por aí vai. Senão eu vou ficar aqui só falando como lidamos com as coisas, ok? Mas você já entendeu, né? Quem tem formado você? Quem tem direcionado o seu coração, a sua mente, em como se comportar, em como agir? Quem tem nos modelado? A cultura da nossa sociedade, onde nós nos encontramos, onde nós estamos inseridos, ou os valores do céu, os valores do reino de Deus que Jesus estabeleceu nas nossas vidas? Essa pergunta é muito importante. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que não quer ouvir a Deus. Nós vivemos uma cultura em que as pessoas não estão dispostas a ouvir, de fato, aquilo que Deus tem a dizer-nos através da sua palavra. Uma cultura que é marcada pela autonomia. A autonomia é a raiz daquilo que nós chamamos de pecado, ok? Muitas vezes a gente olha para o pecado como as coisas equivocadas, erradas, né, que nós fazemos, mas isso são frutos do pecado, ok? São pecados com P minúsculo, né, e no plural, mas o pecado, ok? Com P maiúsculo, no singular, de acordo com aquilo que as Escrituras nos apresentam, é essa postura de autonomia do nosso coração, é esse desejo do nosso coração de controlar as coisas, de fazer as coisas do jeito que nós queremos que elas aconteçam, que elas sejam, e não de acordo com aquilo que Deus tem no coração dele para dividir conosco. Alguns até consideram a Deus. Não é uma questão das pessoas dizerem, não, eu não acredito em Deus. Não é uma questão das pessoas até mesmo não darem algum tempo, né, para a espiritualidade, como nós estamos fazendo aqui essa manhã. Muitas pessoas fazem isso, desde que Deus não exija nada diferente daquilo que elas desejam.
Nós podemos até ser religiosos, mas eu quero lembrar você que a religião, ela é forma, ela é formato, sem poder. Ela não nos transforma. A religião apenas valida aquilo que está no nosso coração rebelado, aquilo que nós desejamos, e aí nós justificamos com a nossa religiosidade. Então, não é meramente uma questão de fé, ok? É uma questão de decisão. Por quem é que nós vivemos? Jesus diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Veja, eu quero pegar a primeira parte. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Quando Jesus afirma isso, fica claro, absolutamente claro nas Escrituras, que Jesus tem um objetivo de nos formar à sua semelhança, nos formar à sua imagem. Jesus tem o objetivo de que a vida dele, humana, seja o nosso modelo de vida como seres humanos. Isso é o que a gente chama de discipulado. Okay? Embora não haja nada errado da gente usar a expressão discipulado para falar do momento que a gente se encontra com alguém, para conversar um pouco, para estudar a Bíblia, ok? Isso por si só não é discipulado. Isso é muito pequeno diante daquilo que o discipulado é. O discipulado é a formação da vida de Jesus na nossa vida. O discipulado é o modelamento da nossa vida, a vida de Jesus. Assim como discípulos de Jesus, nós somos ordenados por Ele e nós somos enviados por Ele para fazermos outros discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz. Nós estamos aprendendo a viver a nossa vida com Jesus. E Jesus disse para aqueles que são seus aprendizes que nós devemos fazer outros aprendizes, que nós devemos chamar e convocar outras pessoas para que elas tenham a vida delas também modelada a partir da vida de Jesus. Então, como aprendizes de Jesus, nós geramos outros aprendizes. Eu acho que esse é um dos grandes equívocos que ao longo da história da igreja, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem lidado quando nós falamos a respeito da salvação. Por muito tempo, a gente tem pensado nessa palavra salvação como uma ação de Jesus na nossa vida que tem a ver com o nosso espírito, né? Que tem a ver com a eternidade, que tem a ver com aquilo que nós vamos viver. É uma salvação espiritual, né? Algo que mudou em nós, mas nós vamos viver um dia, né? Lá no céu, né? Quando a gente for para o céu. Mas veja, as Escrituras não nos dão essa visão de salvação. Quando as Escrituras tratam da salvação, ou quando Jesus trata da salvação, ela envolve essa ideia de que Jesus veio dar início a um movimento que tem por objetivo transformar todo o nosso mundo, toda a nossa história, a partir do já, e indo para o ainda não. Esse é o objetivo de Jesus. Quando ele chega, ele fala: o reino de Deus chegou, uma nova realidade, a realidade do céu, a realidade do meu Pai, eu trouxe ela agora para dentro do mundo de vocês. E agora vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês continuam vivendo dentro da realidade do mundo rebelado de vocês, ou vocês se arrependem e creem naquilo que eu estou oferecendo para vocês e passam a viver dentro dessa nova realidade. E quando a gente passa a viver dentro dessa nova realidade, nós entramos dentro desse processo, onde nós, como aprendizes de Jesus, alunos de Jesus, nos vemos e nos entendemos como pessoas que devem reproduzir aquilo que Jesus está produzindo em nós, na vida de outras pessoas. Veja, como é que isso acontece? Jesus diz em Mateus 28, 16 a 20, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes havia designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ensinando-os a guardar. Essa palavra guardar, no conceito bíblico, no conceito hebraico, tem a ver com você alojar no seu coração. Tem a ver com algo que você carrega com você. Eu estou explicando isso, algumas traduções mais modernas, né, das Escrituras, trazem para a gente, ensinando-os a obedecerem a tudo que eu vos ordenei. Porque a ideia de guardar, dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento, é essa, de que nós guardamos algo que vai nos influenciar. É importante a gente entender isso, porque para nós guardar, muitas vezes pode dar a ideia de eu receber algo, boto lá no fundo da gaveta, né, e deixo guardado lá, ok? E muito tempo depois eu me encontro com aquilo novamente, né? Nossa, olha só o que eu tenho guardado aqui. Mas não é esse guardar, ok? É guardar no sentido de que eu vou carregar isso comigo no mais profundo do meu ser. Então, Jesus, ele está claramente aqui. Essa é uma cena um pouquinho antes dele ser assunto aos céus, para estar ao lado de Deus Pai. Ele está dando a sua última orientação para os seus seguidores, para os seus discípulos. Sabe aquela última palavra, né, do mestre, ok, para os seus alunos. E Jesus poderia ter dito muitas coisas diferentes. Ele poderia ter lembrado eles do Shema, né? Olha, lembre-se de que vocês devem amar o Senhor seu Deus, todo o seu coração, toda a sua força. Okay? Todo o seu entendimento. Ele poderia reforçar qualquer coisa, mas ele não reforça nada. O que ele faz é nos dar uma ordem. Uma ordem para que aquilo que ele gerou na vida dos seus seguidores seja agora gerado através da vida dos seus seguidores em outros. Para que isso aconteça, para que a gente seja discípulos que fazem discípulos, então, a gente precisa primeiramente compreender o fundamento para essa nossa tarefa. Qual é o fundamento disso? É que Jesus recebeu toda a autoridade. O texto começa com Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O nosso fundamento, então, é a autoridade de Jesus. Agora eu te pergunto, que autoridade é essa? De que autoridade que Jesus está falando aqui que foi dada a ele? No céu e na terra. Jesus, como o eterno Filho de Deus, ele sempre teve autoridade divina. Ele nunca perdeu. Então, como pode ser restituído a ele? Como pode ser dado a ele? É porque Jesus está falando ali da autoridade que é de Deus e que foi confiada à humanidade, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem, o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, e dá a ele da sua autoridade para dominar sobre toda a criação, para sujeitar toda a criação. No entanto, através da nossa rebelião, através de termos dado ouvidos às ideias, né, que nos é trazida lá no jardim pela serpente, nós escolhemos definir o bem e o mal a partir daquilo que a gente acha que é o bem e o mal. E nós rompemos, então, com a autoridade de Deus na nossa vida, como seres humanos. E por causa disso, nós nos tornamos escravos do pecado. Por causa disso, nós nos tornamos incapazes de ter domínio sobre toda a criação. Mas Jesus vem como um ser humano, como eu e você. E ele vive a vida dele aqui, em plena obediência ao Pai. Ele não faz uso dos seus recursos divinos que ele tem. Ele se submete completamente à direção e ao poder do Espírito Santo na vida dele. E ele vive a vida toda dele em obediência ao Pai. Então ele vai para uma cruz. E ali ele entrega a vida dele como pagamento da nossa rebelião diante da realidade da morte. E como ele não tem pecado, e ele agora está nos representando como humanidade, a morte não pode permanecer com ele. No terceiro dia, ela tem que devolvê-lo. Ele é ressuscitado, então, pelo poder do Espírito da ressurreição, do Espírito Santo de Deus na vida dele. O Pai o levanta dos mortos, como um ser humano,
ok? Porque Deus não pode morrer, tá certo? Ele está morrendo ali como um ser humano. Embora ele tenha a natureza divina, ele assumiu a natureza humana e ele está morrendo como um ser humano e ele é ressuscitado pelo Pai como um ser humano e agora ele tem um corpo que é um corpo glorificado. Um corpo agora que não está mais sujeito às demandas e às limitações da realidade dessa presente ordem. E ao fazer isso, o Pai devolve a ele a autoridade que havia sido dada para a humanidade. É a autoridade, então, que ele conquistou de volta para a humanidade, a autoridade que fora dada a Deus, que foi perdida por nós. Jesus recebeu isso do Pai, a autoridade de governar todas as realidades dessa era e da era por vir. Veja, essa colocação que Jesus faz aí está baseada nessa visão que Daniel tem. Lá no capítulo 7 de Daniel, nós lemos um dos livros proféticos do Antigo Testamento, nós temos uma descrição de Daniel vendo o nosso tempo, vendo esse momento do fim dessa era maligna. E aí ele fala a respeito de bestas, né, de poderes que saem para destruir, né, a humanidade, para ter domínio sobre a humanidade. E no meio dessas visões ele diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Veja, pense em Mateus 28, pense em Lucas, pense em Atos, Lucas 24, Atos 1. Jesus está sendo assunto aos céus, para a presença do Pai. É isso que Daniel está vendo. Eu vejo um como filho do homem, como um ser humano, chegando diante do trono de Deus no céu. Ele se dirigiu a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora veja, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É disso que Jesus está falando. Quando ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, é disso que ele está falando. Ele está dizendo, sabe aquilo que está escrito lá em Daniel? Então, aconteceu, sou eu. Eu sou o homem que Daniel está enxergando lá, chegar na presença do Pai. Por que isso é importante nós entendermos? Por que esse deve ser o nosso fundamento? Porque você precisa entender que quando nós somos enviados para proclamar o Evangelho, quando nós somos enviados para dividir aquilo que Deus tem depositado na nossa vida com outros, nós não estamos fazendo proselitismo. Nós não estamos chamando as pessoas para virem fazer parte da nossa religião. Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui, eu não quero saber nada da religião, ok? Eu não quero saber nada da religião, a religião não tem nada para nos oferecer. O que nós estamos falando tem a ver com a realidade de um novo reino, de um novo governo, de uma nova realidade que chegou. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis, e nós estamos conclamando as pessoas para que elas se arrependam da sua vida de rebelião, do seu desejo de viver a partir dos seus próprios interesses, para que deixem de serem moldadas, em outras palavras, pela cultura dessa era maligna, e elas se tornem aprendizes de Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele coloca isso assim, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vejam, em nome de Cristo, nós estamos dizendo para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Entrem em paz com Ele. Ele fez o que precisava fazer. Agora você precisa dar uma resposta àquilo que Ele fez. Não é uma questão mais de Deus, é uma questão sua. É uma questão minha, é uma questão das pessoas. Elas precisam responder aquilo que Deus fez. E se nós entendemos o que Ele fez na nossa vida, então nós precisamos entender que nós somos portadores disso para a vida de outras pessoas. E você precisa entender que o que fundamenta isso para você, para mim, para as nossas vidas é a autoridade de Jesus. Porque se você não entender isso, você vai ficar preso por essa mentira do proselitismo. De que você não pode compartilhar o Evangelho com os outros, você não pode falar de Jesus com outras pessoas,
porque elas já têm as suas religiões, e você está desrespeitando a religião delas, querendo fazer com que elas venham para a sua religião. Não, eu não quero que ninguém venha para religião nenhuma. Eu quero que as pessoas se arrependam e creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que elas saiam do ambiente das trevas e elas sejam trazidas para o reino do seu Filho amado. É isso que a gente quer. Agora, em segundo lugar, nós precisamos compreender a abrangência dessa nossa tarefa. Veja, Jesus diz que é para fazermos isso em todas as nações. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão, portanto, e façam discípulos, façam novos seguidores de todas as nações. Isso significa que o domínio de Jesus, o governo do reino de Deus, que começou com ele como um grão de mostarda que foi lançado na terra para morrer e atrair todos a eles, tem dimensões globais. Na verdade, tem dimensões cósmicas. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas da presente era e da nova era, da era que há de vir, vão ser sujeitadas debaixo dos pés de Jesus. Estão sujeitadas debaixo dos pés dele. A palavra que aparece aqui no original, na língua original, no grego, para nações, é a palavra etnê, da onde a gente traduz a nossa palavra etnia. Por que é interessante a gente entender isso? Porque no nosso conceito, nação tem a ver com uma perspectiva de um país, não é? Mas veja, etnê traz uma ideia mais ampla do que um país. Etnê significa etnias, ou seja, grupos de pessoas, dentro de uma nação, dentro de um país. Então não é só a nação, é cada grupo de pessoas. Isso significa que a gente precisa compreender essa abrangência daquilo que Jesus está dizendo para nós, como algo que precisa ser compartilhado com qualquer tipo de pessoa, em qualquer contexto, com qualquer grupo de pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz que, também é a versão de Marcos, ok, da grande comissão, diz que Jesus dá essa ordem, nessa ênfase da pregação do evangelho a pessoas. Ele diz, ide e compartilhem o evangelho, preguem o evangelho a todas as pessoas, ou a cada pessoa. Então, a única forma disso ser feito é se nós entendermos que cada discípulo de Jesus está sendo semeado pelo Pai, no mundo em que a gente vive, em algum contexto, em algum lugar, para que nesse contexto, nesse lugar onde Ele está te semeando, você seja a expressão do reino de Deus aonde você se encontra. Veja, se é para a gente fazer discípulos de todas as etnias, de cada grupo de pessoas, se é para a gente compartilhar o evangelho com cada pessoa, isso é impossível de ser feito por uma pessoa, por duas pessoas. O plano de Jesus, ele conta isso numa parábola que ele chama de parábola do joio e do trigo. O plano de Jesus, o plano do Pai, é semear os filhos do reino no mundo. Então, aonde você está? Aonde você mora? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Os contextos de vida onde você está presente são os contextos aonde Deus te colocou para que através de você, não de mim, de você, o reino de Deus se manifeste naquele lugar. É simples assim. Por isso Jesus diz, vão. Essa ideia, enquanto a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai fazendo isso. Entende? É assim que precisa ser, é assim que precisa acontecer. Nenhuma pessoa, por mais influente que a pessoa seja, por mais argumentativa, por mais brilhante, né, que a pessoa seja, nenhuma pessoa sozinha pode cumprir com isso que Jesus está dizendo. Por isso, Jesus diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é meramente um rito
certo? Batismal não é apenas uma prática, ok, ritualística, quando Jesus diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um conceito mais amplo do que isso. É a ideia de que aquelas pessoas que se rendem ao reino, à mensagem do reino, elas são colocadas em aliança com o povo do reino. Porque é através deste povo, espalhado por toda a face da terra, que a manifestação do reino de Deus é expressa. A igreja é a comunidade da aliança, para que juntos nós expressemos essa realidade do reino de Deus que nós estamos carregando nas nossas vidas. Por que nós nos reunimos? Por que a igreja se reúne? Veja, nós nos reunimos porque juntos nós somos fortalecidos. Juntos nós somos equipados. Juntos nós somos animados. Para que então nós possamos ser semeados pelo nosso Pai ao longo da semana, nos mais diversos ambientes e lugares, a fim então de manifestarmos a sua bondade, o seu amor, a sua santidade, o seu poder. Esse é o mecanismo de Jesus. Essa é a estratégia dele para fazer com que essa realidade do reino de Deus que ele iniciou e que ele transferiu para os seus primeiros seguidores fosse transferido para os outros e fosse transferido para outros e que chegasse em nós e que fosse transferido agora através de nós. Então, conquanto a gente possa ter momentos aonde uma pessoa específica ela possa compartilhar o evangelho com pessoas, nós não podemos restringir o que Jesus está mandando a isso. Nós precisamos enxergar aquilo que Jesus está mandando como parte da essência daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos. Em outras palavras, há algumas pessoas que só podem ser alcançadas por você, não podem ser alcançadas por mim. Não podem ser alcançadas por outros. Só podem ser alcançadas por você. São pessoas que Deus conectou a você. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, dentro da sua casa, na sua família, a você. Então nós precisamos compreender essa abrangência da tarefa. Mas em terceiro lugar, nós precisamos compreender a dimensão do nosso conteúdo, para sermos discípulos que gerem discípulos. Jesus diz, vocês vão ensiná-los a guardar, ensiná-los a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Vamos por parte. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Não são todas as coisas que eu sugeri, são todas as coisas que eu ordenei. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, essa foi a tônica que o Espírito Santo trouxe para a gente aqui na nossa adoração hoje. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Se Ele é o Rei e Ele é o Senhor, Ele não dá sugestão, Ele dá ordens. E nós vivemos hoje numa cultura, infelizmente numa cultura evangélica, que muitos que estão na igreja, que se dizem cristãos, não querem obedecer Jesus. Se sentem ofendidos quando a gente apresenta aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que Jesus está ordenando. E aí assim, um minuto, deixa eu escolher a palavra certa. E assim, equivocadamente, acham, eu não vou mais nessa igreja, eu vou para aquela outra ali, porque aquilo que o pastor está falando nessa igreja está muito duro. Como se você escolhesse aonde você quer ir para ouvir o que você quer ouvir, fosse fazer alguma realidade diferente na sua vida. Não vai. Não vai fazer. Porque se você quer ouvir apenas aquilo dos ensinos de Jesus que te agrada, Ele não é seu Senhor. Ele não é seu Rei. Se eu abro essa palavra, se eu abro esse livro e eu quero encontrar nele apenas aquilo que esteja
de acordo com o meu coração, eu estou determinando o que ele deve me ensinar, e não o contrário. Nós não temos o direito de escolher o que nós vamos transmitir. A ordem é para que seja transmitido tudo o que o Senhor ensinou. Nós podemos dizer, de um modo restrito, que isso se refere a todos os discursos de ensino e a todas as práticas, todas as ações que Jesus mostrou para aqueles seus seguidores nos evangelhos. Tudo. Tudo que ele fez e tudo que ele falou, que está nos evangelhos. Mas, de um modo mais abrangente, isso tem a ver com tudo que está registrado nas Escrituras. Por quê? Porque, de acordo com Jesus, tudo que está registrado nas Escrituras aponta para Ele, fala dele. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele andou com 2 discípulos, conversando com eles. O texto bíblico de Atos 24 diz que ele começou a mostrar para eles tudo o que as Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos falavam a respeito dele. Então toda a palavra de Deus, todas as Escrituras, toda a palavra, toda a Bíblia é sobre Jesus. Veja em Atos capítulo 1, o escritor de Atos, que é Lucas, ele escreve a introdução dizendo assim, escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Obras e palavras. Às vezes nós temos uma tendência de conceituação. Nós gostamos, muitas vezes, de estudar e entender o que está registrado, o que está escrito aqui. E é bom isso. Mas não é apenas tudo que Jesus disse, é tudo que Jesus fez. Fazer e ensinar. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então não é só aprender sobre amar, é amar como Jesus amou. Não é só aprender sobre perdoar, é perdoar como Jesus perdoou. Não é sobre apenas aprender e saber o que Jesus ensina sobre generosidade, é ser generoso como Jesus foi. Não é apenas conhecer a respeito dos dons do Espírito, é viver nos dons do Espírito como Jesus viveu. É fazer e ensinar. É obras ou ações e palavras. E é por isso que nós precisamos da presença do Espírito. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nenhum de nós é capaz de fazer nada do que Jesus fez, sem a presença e o poder do Espírito operando em nós. É por isso que o Espírito Santo é dado a mim e a você. Ele é sim uma garantia, nós vimos aqui no ensino lá sobre os selos, Ele é o selo de Deus no nosso coração, não fique com medo da marca da besta, você já foi marcado. O selo da presença de Deus está em você. Mas ele não é só um selo, ele também é o poder de Deus, operando na nossa vida, e operando através da nossa vida. Nós não estamos anunciando uma ideia, nós não estamos compartilhando um conceito, uma doutrina, nós anunciamos uma verdade, e uma verdade que é uma pessoa. Entende isso? A verdade que as Escrituras nos apontam não é um conceito, é uma pessoa. E para apresentar essa pessoa, que está viva, nós precisamos do poder da vida dele em nós. Jesus começou um movimento transferível. Nunca foi seu objetivo que o mesmo fosse interrompido. Pense comigo, se é para esse... Ele está com um grupo de pessoas, seus primeiros seguidores, ok? Ele está com esse grupo de pessoas. E ele diz para eles assim, é para vocês ensinarem a eles a obedecerem ou a guardarem tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Se isso é assim, vai chegar nesse ponto, concorda?
Vai chegar no momento que eles têm que chegar para a turma e dizer assim, então, e agora, a última coisa que Jesus ensinou para a gente foi o seguinte, tudo que nós estamos ensinando vocês a obedecerem e a guardarem, vocês precisam ensinar outros a obedecerem e a guardarem. Entende? É um movimento ininterrupto. Se isso foi interrompido ao longo da história, não é porque Jesus planejou que fosse interrompido, é porque nós nos rendemos à cultura do presente século. Nós nos rendemos ao modelo da nossa cultura, no lugar do reino de Deus. O plano de Jesus, o objetivo de Jesus sempre foi aquilo que você vê escrito, aquilo que é mostrado para a gente, por exemplo, no livro de Atos. Aquilo que é modelado na vida de Filipe, na vida de Estevão, na vida de Pedro, na vida de João, na vida do apóstolo Paulo, na vida de Dorcas. Vamos incluir as mulheres aqui também, né? Alguém na vida de Lídia. É aquilo que está aqui. Aí, não, mas hoje não é mais assim. Se não é mais assim, não é porque Jesus não planejou que fosse. É porque nós estamos nos rendendo à cultura errada. Nós estamos nos rendendo à cultura errada. Se nós nos rendemos à cultura do reino, se ele é o modelo da nossa vida humana, nós vamos ver as mesmas realidades fluindo através de nossas vidas. Ele prometeu que seria assim. E aí, em último lugar, a gente precisa compreender o foco da nossa confiança. Jesus termina essa fala dele, dizendo assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei com vocês. Eu estou mandando vocês fazerem isso, mas eu não estou abandonando vocês. Eu estou mandando vocês irem fazer isso, mas eu vou estar com vocês. Em outras palavras, eu vou continuar fazendo isso através da vida de vocês. Sabe, todas as vezes que as Escrituras nos mostram Deus afirmando para alguém que Ele vai estar com aquela pessoa, é porque aquilo que Ele está mandando a pessoa fazer é impossível de ser feito. Ok? Alguém. Certo? Moisés vai lá e liberta o povo. Senhor, mas eu estarei com você. Josué bota o povo para dentro da terra prometida, mas Senhor, ser forte e corajoso, eu estarei com você. Gideão, mas Senhor, eu sou menor, não tem problema, eu estarei com você. Cada um dos juízes, eu estarei com você. Cada um dos profetas, eu estarei com você. Jeremias, eu coloquei as minhas palavras na sua boca, todos se levantarão como uma muralha contra você, mas não tenha medo, eu estarei com você. Eles não vão ser capazes de te deter, eu estarei com vocês. Agora preste atenção, Jesus diz aqui, vocês vão e façam isso que eu estou mandando vocês fazerem, eu estarei com vocês. Amém? Eu estarei com vocês. Os primeiros discípulos entenderam isso, e eles viveram isso assim. Pedro passa por um homem paralítico com João e ele diz, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? O dom de cura. Não. A presença de Jesus com ele. É isso que ele tinha. Através da presença do Espírito Santo de Deus vivendo na sua vida. É isso que ele tinha. E é isso que você tem, é isso que eu tenho. É isso que cada seguidor de Jesus tem. Agora o ponto é, onde é que você está depositando a sua confiança? Onde nós depositamos a nossa confiança? Num conjunto de doutrinas? Num conceito teológico? Na nossa tecnologia? Na nossa criatividade? No nosso conhecimento? Nos recursos que nós temos? Não. Não pode ser nessas coisas. Veja, eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas não sejam boas, ok? Elas são instrumentos, mas elas não são o foco da nossa confiança. Elas vão, se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer com essas coisas, ou sem essas coisas. Ele vai fazer. É na presença dEle que nós temos que depositar a nossa confiança. Por favor, a gente precisa entender, nós não podemos fazer nada efetivo para o reino de Deus sem a presença do Rei nos acompanhar. Eu estarei com vocês todos os dias.
Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não é? Porque sem mim vocês não podem fazer algumas coisas. É porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus você não pode perdoar, meu irmão. Você não consegue perdoar, minha irmã. Sem Jesus você não consegue amar. Não consegue. Isso não é coisa produzida pelo esforço da nossa carne. Isso é uma realidade sobrenatural. Só acontece na nossa vida se a presença viva de Jesus estiver conosco. Jesus prometeu que Ele estaria. Portanto, a questão não é se Ele está ou não. Ele disse que Ele estaria. A questão é, queremos a Sua presença? Queremos a Sua face? Ou nós nos contentamos com um sucesso que nós podemos alcançar sem que Ele esteja conosco? Sabe o que é interessante? Se é isso que você quer, Ele te dá. Ele te dá. É isso que você quer? Você quer um sucesso para a sua vida? Um sucesso profissional? Um sucesso na sua vida existencial? No seu casamento? Seja o que for, você quer isso? Ele te dá. Eu não quero. Mas se você quiser, Ele te dá. Ele não tem problema. Só que você já recebeu tudo o que você poderia receber. Ele fez essa proposta, sabe para quem? Para Moisés. E a escolha de Moisés foi, de jeito nenhum. Deus tirou o povo do Egito, levou o povo até Horebe, para que ele pudesse revelar ao povo. Enquanto ele estava conversando com Moisés, o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro como se ele fosse o Deus que os tirou do Egito. E aí Deus fica muito bravo com o povo, com razão, porque o povo está pecando contra ele. E ele diz para Moisés, por amor ao povo, eu não vou andar no meio de vocês não. Porque a minha presença no meio desse povo, com o coração do jeito deles, vai exterminar todo mundo. Mas eu vou fazer uma boa coisa por você, Moisés. Eu enviarei um anjo adiante de você. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Viu como Ele é bom? Ele é tão bom que Ele diz, ok, você quer viver sua vida sem mim? Viva. Eu não vou te dar uma chave de braço. Viva. Como eu tenho uma aliança com Abraão, Moisés, que eu prometi a terra, eu vou dar a terra, vou mandar um anjo bem forte, vou dar as bênçãos. Olha que proposta. Você quer o quê? As bênçãos de Deus? Ou você quer a presença do abençoador? Olha o que Moisés escolheu. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te de que esta nação é teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você. A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Uau!
Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo o seguinte: Deus, não adianta as bênçãos do Senhor sem a presença do Senhor. Por quê? Porque embora Deus possa nos abençoar, embora nós possamos receber as bênçãos dEle, receber as bênçãos dEle sem a presença dEle não nos faz diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Por quê? Porque outras pessoas no mundo também alcançam as coisas que Deus pode dar para nós como bênçãos através do esforço próprio deles. O que faz a diferença, Moisés está dizendo, o que vai mostrar para as nações a diferença é eles olharem para nós e falar: cara, esse povo anda com Deus no meio deles. Então, Moisés disse: não, Senhor, não vem com essa história de anjo para o meu lado, não. Eu não quero anjo. Não vem com essa história de terra, bênção, se o Senhor não estiver junto. Se o Senhor não tiver, eu não quero anjo, não quero terra, não quero bênção, não quero sair daqui. Eu vou viver aqui no Horebe, no pé do monte aqui, que é onde o Senhor está. E eu vou morrer aqui. Se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Eu quero a tua presença. Agora é a minha vez e a sua vez. Eis que estarei convosco todos os dias. Você quer a presença do Senhor com você todos os dias? Ou você quer a presença do Senhor no primeiro domingo do mês que tem Santa Ceia? Você quer a presença do Senhor quando você vem para a reunião? Você quer a presença do Senhor com você todos os dias? Nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias de dificuldade, mas também nos dias que você está dando saltos de alegria. Você quer o Senhor com você? De quem é que nós escolhemos ser discípulos? Da cultura ou de Jesus? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O pessoal da música pode vir para cá. Eu quero que você olhe para o seu coração agora. Independentemente de onde ele se encontre, de onde ele esteja, eu quero que você faça essa oração simples. Senhor, faça-me um inconformado. Faça-me um inconformado. Essa é a minha oração. Eu estou inconformado com a vida que eu tenho com Deus. Eu agradeço a Ele por aquilo que eu experimento dEle, mas eu estou inconformado por experimentar só isso. Diga para Ele: Senhor, eu quero Tua presença todos os dias, ajuda-me. Ele sabe que é difícil, por isso que Ele prometeu a presença dEle. Por favor, entenda, eu não estou dizendo para você que você precisa se esforçar um pouco mais. Seu esforço não vai te ajudar. O que eu estou dizendo para você é que você precisa se tornar inconformado com o estado do seu coração. Você precisa se tornar inconformado com a medida da vida que você tem carregado com Jesus. Nós, como igreja, temos que estar inconformados com isso. Dizer para Ele: Senhor, tem mais. Somos gratos por aquilo que temos, mas tem mais. Não queremos a bênção, queremos a presença do abençoador. Vamos ter uma canção e preparar o nosso coração com ela para a gente vir para a mesa do Senhor. Essa manhã, quando você comer desse pão, tomar desse cálice, você precisa se lembrar disso. Essa mesa é para gente inconformada. Essa mesa é para gente que está dizendo: Deus, eu não quero nada com a religião, eu quero a vida do Teu Filho fluindo em mim.